Eu queria convidar todos a vocês a fechar o olho rapidinho para a gente fazer uma breve oração. Senhor Deus, queremos te agradecer pela vida, pela saúde, te agradecer por esse sábado maravilhoso que estamos na sua casa, te agradecer porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está entre nós, que Ele está abrindo a nossa mente e o nosso coração para a mensagem que vai ser trazida aqui. Afinal, essa mensagem vem de ti e não de mim. Esteja conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria rapidamente agradecer a presença de algumas pessoas. Primeiro, o Aquiles e a Inês são amigos nossos de família, eles vieram aqui. Se não estiver aqui embaixo, talvez eles estejam assistindo a transmissão lá em cima. Queria agradecer também um outro amigo, Wellington, que veio do NASP assistir meu sermão. E ele trouxe um amigo dele, que se chama Eduardo Tuma. Ele é pastor na Bola de Neve, está aqui com a gente hoje, e também é vereador de São Paulo. Queria agradecer a presença deles hoje aqui nessa manhã. Nós estamos iniciando hoje uma série de 5 sábados. Julho tem 5 sábados. Quando o Camacho me convidou para fazer essa série, eu falei, bom, tá bom, vou pregar um mês, imaginei que eram 4. Quando eu fui olhar o calendário, 5. Mais um desafio. Mas tudo bem, a gente encara. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, vamos ver o que a gente, o que eu consigo ouvir de Deus, a mensagem que Ele quer que eu trouxesse, que Ele queria que eu trouxesse para vocês nessa manhã e nas outras também. Eu vou fazer uma série de 5 temas que estão num cartaz ali fora, e esses 5 temas, eles todos vão ser baseados e justificados, se eu puder dizer assim, pelo livro de Filipenses. Então, os 5 temas, eles vão estar baseados no livro de Filipenses. Está na sua Bíblia, assim como está na minha, e é uma carta que Paulo escreveu quando estava preso. Ele escreveu uma carta para a igreja de Filipos, que era uma cidade, uma igreja ali que era avivada, uma igreja que era feliz, uma igreja que funcionava. Porém, mesmo sendo uma igreja que funcionava, assim como a nossa igreja hoje, nos dias de hoje, ela tem os seus percalços, né? Os seus problemas. Elas têm ali algumas características que ainda precisam ser melhoradas. O ser humano sempre precisa melhorar, evoluir, se desenvolver. E Paulo, pensando nisso, ele escreve essa carta a Filipenses. No início, ele agradece, porque mesmo estando preso, eles continuam firmes e fiéis. Mas, depois, ele começa a dar ali alguns conselhos e algumas exortações, se eu puder dizer assim, para a igreja de Filipos. E algumas coisas nós vamos ver no decorrer da série. Hoje, o tema de hoje, o título, né? O título da série é Keep Calm. Vocês sabem o que significa Keep Calm? O Camacho gosta de falar inglês em público, né? Eu vou tentar também. Keep Calm é mantenha a calma. Mantenha a calma. Existe um cartaz, uma campanha. Hoje ela é publicitária, na sua origem não era. Só que eu só vou explicar exatamente isso no último sermão da série. No sábado do dia 30. Porém, Keep Calm é o título da série. E aí na internet, o pessoal que gosta de fazer brincadeira, né, meme e tal, eles criam várias coisas criativas com o Keep Calm. Então, tipo assim, o tema central do cartaz é Keep Calm and Carry On. Ou seja, mantenha a calma e continue, e siga em frente. Esse é o tema do último sermão. Mas o de hoje é Keep Calm and Stop the Mimimi. Vocês sabem o que é o Stop the Mimimi, porque todo mundo riu, eu imagino que todo mundo já, né? Stop the Mimimi. O que quer dizer isso? Pare com o mimimi. Pare com o mimimi. Cara, na internet rola muita coisa. Tem gente que escreve texto, cara, nossa, falando mal e não sei o quê, e esse mimimi, pegou. Tem gente que fala que hoje nós vivemos a geração do mimimi. Por que a geração do mimimi? O que é a geração do mimimi? Alguém faz ideia o que é a geração mimimi? Muita coisa passou na cabeça de vocês, né? Geração mimimi. Pessoas que reclamam de tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Se você falar alguma coisa referente ao partido político do outro, que comece o mimimi. Mimimi.
Se você vem aqui, eu vou citar uma coisa durante o sermão, que vocês vão fazer um mimimi aqui na igreja. Eu acho que vai ser espontâneo. Então eu não vou contar agora. Mas o que acontece? Nós estamos vivendo essa geração do mimimi. Todo mundo reclama de tudo. Então você está no trabalho, está reclamando do trabalho. Você está não sei o que, está reclamando. Você vai na igreja, você reclama. Você está casado, você reclama da sua esposa. A geração do mimimi. E ainda mais, o problema não é só o mimimi. O problema é quando você pega esse mimimi, você pega essa sua causa. Por quê? O mimimi, ele parte de quê? Ele parte de você ter uma opinião e você não respeitar de forma alguma do outro. Você não respeita, você quer impor a sua opinião goela abaixo da outra pessoa. Isso é o problema do mimimi. Não é só o mimimi em si, né? Não é só o problema dessa situação em si. E uma das formas, com certeza, se você reclama, se você é um mimimi, se você pratica o mimimi na sua vida, você com certeza, sem sombra de dúvidas, eu vou te contar uma notícia que você não sabia até agora. Você é um chato. Você é um chato. Se você pratica e usa o mimimi, você é um chato. Talvez ninguém te contou, por isso eu estou sendo sincero hoje de manhã. Você é um chato. Você é uma pessoa chata. Às vezes as pessoas não falam, elas só se afastam. Mas se você é um cara que fica nesse mimimi da vida, mimimi do trabalho, mimimi do casamento, mimimi disso, daquilo e outro, você é um chato, talvez ninguém tenha te contado, então estou sendo sincero, estou te contando. Por exemplo, vou dar um exemplo de mimimi, que algumas pessoas aqui, eu tenho certeza que já vão começar o mimimi agora, quando eu citar isso aqui. Final de ano, Natal, você vai naquele jantar maravilhoso, tem um negocinho preto no arroz. O que é esse negocinho preto? Uva passas. Isso, cara, só pode ter sido enviado pelo céu, porque eu acho uma delícia. Uma delícia. Só que tem gente que fala, por exemplo, que a uva passas estraga o arroz. E acredite, existem essas pessoas e elas são perigosas. A gente tem que tomar cuidado com elas. Hoje, tudo que a gente faz, a gente tem que andar sobre ovos, pisando em ovos, né? Com cuidado, porque senão você vai chatear alguém. Então, eu não posso dar uma opinião sobre uma opção sexual, porque o pessoal na internet vai vir e já vai, como dizem uns, xingar muito no Twitter, né? Por quê? Porque é uma opinião diferente da sua. E aí você fala uma coisa de religião que é diferente da outra religião. E aí já começa logo aquela situação conturbada. Não é um debate, não é uma conversa, é uma reclamação que parte de todos os lados. Quando estava pensando nessa questão do mimimi, me veio uma frase à cabeça, eu juro que eu fiquei pensando se eu colocava ou não no sermão. Citava isso ou não. Só que como o André está aqui, eu vou citar. Quer ver começar o mimimi? É dizer que o Palmeiras não tem mundial. Não é? O André é mestre nisso, é mestre. Às vezes no WhatsApp, né? Conversa um negócio de futebol e tal. Cara, o André já vem com o mimimi. Primeiro, né? Que beleza. Gente, é o seguinte, isso é um caso sério. Isso é um caso sério. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, reais, que aconteceram em alguns lugares do mundo. Para vocês terem noção de como as pessoas perderam a noção de reclamar de situações da vida. Por exemplo, em 2009, uma americana chamada Lauren Rosenberg buscou no Google Maps o melhor caminho para se fazer a pé entre onde ela estava e o local que ela queria chegar. Quando ela pegou o Google Maps e saiu andando, fazendo aquele trajeto, ela sofreu um acidente, foi atropelada, e ela entrou com uma ação contra quem? Contra o Google. Ela entrou com uma ação contra o Google, por quê? No Google Maps não estava avisando que aquela rua não tinha calçada. Meio absurdo, né? Se não tem a calçada, você não vai. Você vira e pega outra rua. Segundo caso, em 1995, um americano chamado Robert Brooke resolveu processar, sabe a quem? A si mesmo. E pedir uma indenização de 5 milhões de dólares, tá? Ou seja, uns 15 milhões de reais. Alegando que violou as suas crenças religiosas quando cometeu os crimes que o levaram à prisão. Sabe o que a justiça americana fez? Não aceitou o processo. Né? Faz sentido. Quem ia pagar essa conta? Ele mesmo? Para ele mesmo? Né?
Terceiro caso. Após 7 meses, sem conseguir um emprego, vou pegar o nome dela aqui, ó, Trina Thompson, com 27 anos, processou a sua faculdade, porque ela não estava conseguindo emprego. Ela se formou, pegou o diploma, ficou 7 meses sem conseguir trabalho, não conseguiu, o que ela fez? Processou a faculdade, $70 mil. Ela pediu. 10 mil por mês. É um belo salário. E o último caso que eu vou citar para vocês, que esse eu achei o mais absurdo. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Condenado a 20 anos de prisão por assassinato, Mircea Pavel, de 41 anos, processou a Deus. Alegação: quando ele foi batizado, Deus prometeu protegê-lo do diabo. Como seu crime foi obra do próprio, Deus não cumpriu sua parte no acordo. Ai, cara, quando eu li isso, eu confesso para vocês que eu tive que dar risada. E em 2011, a corte decidiu que o processo estava fora de sua jurisdição. Quem sabe um dia no céu, Deus, então, possa julgar o caso. Com certeza você já ouviu falar de um livro, eu vou citar o título, talvez você não conheça o autor, mas o título desse livro diz o seguinte: Como fazer amigos e influenciar pessoas. Todo mundo já ouviu falar desse livro, né? Se não ouviu, por favor, pesquise, vá atrás. O autor desse livro se chama Breckinridge Carnegie, e ele viveu de 1888 a 1955, então já faleceu há uns 50, 60 anos atrás, talvez mais. Só que esse rapaz, esse cara, essa pessoa que escreveu vários livros, inclusive esse que até hoje é um best-seller, ele fundou o que é hoje uma rede mundial de mais de 2.700 instrutores, em mais de 90 países diferentes. Eles têm escritórios que disseminam as ideias desse cara, desse livro, e outros livros, mas a ideia desse autor. E olha uma frase que ele cita, que eu achei muito interessante. Eis a natureza humana em ação, o culpado culpando todos, menos a si mesmo. Eis a natureza do ser humano em ação. O culpado culpando todos, menos a si mesmo. E muitas vezes a culpa é de si mesmo. Ele tem uma outra frase interessante também, que diz o seguinte: qualquer idiota pode criticar, condenar e reclamar. E a maioria dos idiotas fazem isso. Parece uma frase simples, né? Mas esse cara, hoje ele tem mais de 2.700 instrutores que disseminam a ideia dele, os ensinos dele. E olha o que ele fala. Não quero ofender ninguém, tá? Só trouxe a frase, vocês podem se acertar com ele. Só que Lucas 6, capítulo 6, verso 45, eu não preciso abrir agora, eu vou só citar rapidinho. Ele diz o seguinte: que a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então isso me levanta uma preocupação. Se nós estamos vivendo uma geração do mimimi, quer dizer o quê? O que está no coração dessa geração? Mimimi. Mimimi, insatisfação, reclamação. Porém, o mimimi ele demonstra uma questão muito importante sobre quem o pratica, que é a falta de maturidade. Maturidade. Agora eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia num texto que está em Filipenses. Afinal, esse é o livro que nós vamos usar, é a carta que nós vamos usar, né, nessa série. Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Eu quero que vocês acompanhem enquanto eu vou ler esse verso. Quem estiver sem Bíblia, nós temos na tela também. Encontraram aí? Filipenses 2, 14 e 15 diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros
irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. A minha versão diz astros, outras versões diz algumas outras coisas, mas o sentido é o mesmo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está escrevendo isso para uma igreja, da qual no início da carta, ele diz claramente que ele se alegra com aquela igreja, que ele está feliz com aquela igreja, que eles estão seguindo um cristianismo, como diz um livro muito famoso, puro e simples. Porém, ele faz questão de fazer essa exortação. Fazei tudo sem murmurações. Fazei tudo sem murmurações. E nem contendas. Eu fui pegar um pouco mais a fundo o que significava essa palavra murmurações que ele usa aqui. No hebraico não, antes, no grego, que é a língua original desse período histórico, em que foi escrito o Novo Testamento, esta palavra ela era pronunciada como, eu vou falar para vocês aqui, não precisa aprender, mas eu vou trazer essa informação, que dizia assim, gongushmos, 3 sílabas aí, gongushmos, uma palavra que foi o que foi traduzida para o murmurações na nossa língua. Só que o que significava essa palavra no conceito da época, na cultura local, quando ela foi escrita? E a melhor forma de explicar isso para vocês é através de um outro texto onde essa mesma palavrinha é usada. Para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, que aí já é hebraico, que era a palavra dibá, mas que tinha o mesmo sentido, nós vemos que o povo de Israel, em um determinado momento da sua história, né, da sua caminhada e tal, no deserto, eles então murmuraram contra Moisés. Eles murmuraram, essa mesma palavra, esse mesmo conceito, foi usado nessa situação. O povo murmurava contra Moisés, porque não tinha água, porque não tinha comida, porque, por vários fatores, eles murmuravam. Então essa palavra foi usada aqui. Essa palavra também foi usada agora no Novo Testamento, aí sim no grego, na história de Zaqueu. Vocês conhecem a história de Zaqueu, né? Era um homem baixinho, né, que subiu na árvore para conseguir ver Jesus. E aí Jesus estava passando perto, Jesus foi indo para perto da árvore, foi chegando perto da árvore, olhou e falou, Zaqueu, o que você está fazendo aí em cima? Aí ficou meio assim, desce daí, hoje eu vou repousar, hoje eu vou pousar, hoje eu vou na sua casa. E aí então, o que o verso seguinte diz, quando ele continua essa história? Que o povo, pessoas, murmuraram contra Jesus, porque Jesus foi na casa de um publicano. Jesus foi na casa de um pecador. Publicano pelos judeus, eles eram odiados, eles eram mal vistos, ele era uma raça que não merecia viver. E Jesus foi na casa de Zaqueu. Só que aqui o verbo que eles usam para murmurar é esse gongushmos. E aí eu fui tentar entender mais ainda a fundo o sentido dessa palavra. E ela diz o seguinte, ela significa sussurrar, falar entre os dentes, caluniar, difamar, resmungar. E quando a gente volta então à história de Jesus, o que na verdade aquelas pessoas estavam fazendo? Elas não estavam reclamando simplesmente, ou murmurando, porque Jesus foi comer na casa de alguém. Elas estavam fazendo isso aqui. Elas estavam fazendo uma mistura dessas palavras, de sussurrar, ou seja, falar escondido, falar entre os dentes, caluniar, difamar e resmungar. Esse é o real sentido dessa palavra, gongushmos, usada nesse verso. Fazei tudo sem murmurações. Na verdade, o que eles queriam era prejudicar Jesus pelas costas. Eles queriam difamar a imagem de Jesus. Só que quando eu olho para o verso aqui que Paulo escreveu, que ele estava escrevendo para a igreja de Filipenses, e a gente pode trazer isso como se ele estivesse escrevendo para a nossa igreja, ele está dizendo o seguinte, fazei tudo, não é alguma coisa, fazei tudo sem murmurações, tudo.
olhando essa palavra murmurações agora no português, e vocês sabem, a gramática ela não mente. A gramática tem umas pegadinhas. Acho que se minha sogra me visse falando isso agora, ela ia chorar de emoção. A gramática não mente. A gramática ela é correta. E murmuração é um substantivo feminino. Olha o mimimi começando aí. Ó. Isso é só uma questão gramatical. Mulheres, fiquem tranquilas. Não tem nada a ver com vocês, especificamente. Tem a ver com a raça humana. E existem algumas formas de você murmurar. Um simples... já diz muita coisa. Eu lembro isso porque às vezes eu e meus irmãos, a gente estava em alguma situação, falava alguma coisa e minha mãe só fazia um... Temos também um outro tipo de murmurar. Quando você diz algo baixo para você mesmo. Né? E esse é comum. Esse é comum. Bem provavelmente, é muito provável que você já tenha feito isso. Sabe quando assim você vai fazer alguma coisa e você fala assim, tinha que ser comigo, cara. Por que comigo? Mas isso só acontece comigo. Isso é um outro tipo de murmurar, quando você murmura com você mesmo. Quer ver um exemplo? Quando eu era adolescente, meus avós vinham passar férias em casa e tal, né? Passava ali 1 mês, 2 meses. E aí, a casa onde meus pais moram até hoje, né? Eu morava com eles. O portão fica lá em cima, você tem que subir um morro, né? Sai da casa, sobe um morrinho, tal, quase uma chácara assim, e o portão ficava lá em cima. Só que naquela época a gente não tinha interfone com câmera, destrava aqui, o cara já entra lá, não tinha isso, controle, nada disso. Você tinha que levantar e ir lá para ver quem estava tocando a campainha e tal. Né? E às vezes alguém tocava a campainha e saía correndo, né? Isso acontece. Mas, o que acontecia? Minha avó vinha passar férias em casa, e eu tenho 2 irmãos, os 2 mais velhos, um irmão e uma irmã. E a minha avó tocava a campainha, e minha avó falava assim, Bruno, vai lá ver a campainha. Eu ia assim, ó. Ai, mas sempre eu, mas por que eu? Eu tenho 2 irmãos. E aí, tocava a campainha de novo. Bruno, vai lá, atende o portão. Mas eu de novo. Cara, eram 2 meses sem paz, sabe? Tocou o telefone, Bruno, atende lá o telefone. Bruno, faz aqui, faz aqui, faz. E eu ficava assim, poxa, mas pelo menos dividir em 3, nós somos em 3, é sempre eu, tudo comigo. Um dia eu fiquei bravo com ela. Alguns anos depois, eu fui falar, eu falei, vó, por que a senhora só pedia as coisas para mim? Aí ela falava assim, porque eu pedi e você ia. É mole, cara. Bom, esse é um tipo de murmurar. Tem um outro tipo de murmurar, que é o reclamar de alguém, é o falar mal de alguém, é o conspirar contra alguém. Por exemplo, o governo. A gente tem um exemplo claro na Bíblia, foi estudado na lição da semana passada, Barrabás. Barrabás, ele era um murmurador contra o governo. Ele bolava planos contra o governo, ele juntava pessoas em prol de ir contra as ações e os objetivos e as ideias do governo da época. Por isso Barrabás era mal visto por alguns. Isso é um outro exemplo, é quando você murmura. Quer ver um outro exemplo aqui, para os dias atuais? Você vai almoçar com seu colega de trabalho. Tá? Um dia saiu, vamos ali num restaurante, não quer e tal. Senta na mesa, você começa a conversar com ele e fala assim, você viu que parece que a empresa aí não está pagando um direito nosso aí, dos negócios e tal. Fala, nossa, é mesmo? Eu acho que o certo era a gente entrar com uma ação. O que você acha? Vamos falar... Não estou falando que a empresa está certa, eu estou falando que é errado a forma de você murmurar contra ela. Você precisa tomar os caminhos corretos, abertos, não sussurrar por trás, não ser sorrateiro, ter mal intenção. Isso acontece em outros lugares também. Tem gente que gosta de falar mal de pastor. Eu não estou aqui defendendo, porque eu não sou pastor, né? Mas tem gente que gosta. Aí você vai almoçar, sai da igreja aqui no sábado de manhã, vai, né? O pessoal junta a panela, não sei o quê, chega lá na mesa, aquele banquete, aí tem sempre o espertalhão que solta. E aí, o que você achou do sermão do pastor hoje? Só que qual que é a ideia por trás? A ideia é que você dê sua opinião para ele chegar criticando atrás. Então, você conversar sobre o sermão do pastor não é problema. Pode conversar, fiquem tranquilos. O problema é como você faz isso. Como você faz essa murmuração.
Talvez você poderia chamar ele de canto e contar para ele: pastor, o senhor errou tal coisa aqui, ó. Pastor, acho que melhor se você fizesse dessa forma. Pastor, talvez se envolva mais naquele ministério tal. E não murmurar contra ele. Assim, nesse contexto que a gente está vendo aqui. E no casamento, será que a gente murmura no casamento? Não. Eu sou casado e eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: a vida começa após o casamento. Tem gente que fala: não sei se existe vida depois do casamento. Esse vai ser um murmurador de carteirinha. Eu não, eu digo assim: a vida começa após o casamento. Se você não casou, cara, ache alguém e case. É bom demais. Agora, é bom quando você não é um murmurador. É bom quando você joga no time do seu marido e no time da sua esposa. Ou da sua namorada e do seu namorado. Afinal, é um estágio, né? Você está fazendo estágio para casar. Esse é o namoro. E é o seguinte: se você já vive murmurando no namoro, já fica uma dica para vocês aí, hein? Quem está namorando, se já vive nesse tipo de murmuração aqui, você percebe que ele fala alguma coisa mal de você por trás. Sabe por quê? Sabe qual é a grande razão e o grande motivo? Como começa a traição num casamento? Geralmente, não são todas assim, mas geralmente a traição começa quando você murmura do seu cônjuge. Quando você chega para a sua colega de trabalho, a sua secretária, sua chefe, do sexo oposto, e você começa a criticar o seu casamento. Você começa a murmurar sobre a sua esposa. Você começa a murmurar do seu marido. Quase todas as traições começam assim. Ah, ela não me dá atenção. Ah, ela não me trata bem. Ah, ela não cuida da casa. Ah, ela não limpa. Ah, ela não sabe cozinhar. Bem que eu tinha que ter olhado para a mãe, eles me deram esse conselho. E a mulher quando pensa assim, né? Não gosta de trabalhar. Eu devia ter olhado para o pai, me avisaram. Agora passa a vida murmurando. Para que você vai passar a sua vida inteira murmurando? Aí é que tem uma questão. Talvez a solução da murmuração, a solução do problema, seja você mesmo. A solução pode ser que seja você, ou talvez o problema seja você. Quer dar um exemplo? Quer um exemplo? Eu chego em casa, por exemplo, isso não acontece, tá? Eu chego em casa, a louça na pia. Sabe assim, quando a pia está aquela torre bonita, graúda. E você olha e pensa assim: ai, minha esposa não lava nem a louça, cara. O que eu faço da vida? Você está murmurando para você mesmo. O que o não murmurador fala? Você já falou aqui. Lava. O murmurador vai e lava, meu. E aí depois você vai ficar lá reclamando da sua esposa por uma coisa que você poderia fazer. Quem disse que é só ela que tem que lavar a louça? Gostou, né, amor? Quem disse? Eu estou falando verdade aqui, gente. Se tem um problema na sua empresa, quem disse que é só a empresa que tem que resolver? Você está lá para ajudar a resolver. Quem disse que eu tenho que murmurar contra a igreja? Se eu sou a igreja. Se você está murmurando da igreja, você está murmurando de você mesmo. Se a igreja tem um problema, a culpa são dos seus membros. Se hoje eu for embora daqui murmurando de um negócio da escola sabatina, murmurando da lição que não foi interessante, murmurando de um outro negócio, murmurando porque talvez a água não está tão gostosa. Cara, vai e compra um filtro novo e doa para a igreja. Junta com alguém, dá uma ideia. Não está satisfeito com a escola do seu filho lá em cima, das crianças? Entra para ajudar. Vai lá e se inscreve, a porta está aberta. Por que nós somos murmuradores? Pelo amor de Deus. Por que nós somos murmuradores, gente? A solução está na nossa mão, a solução, Deus ajuda a gente a resolver. Mas o problema é que a gente fica só nesse vício de murmurar. Tem uma história muito engraçada que eu ouvi de um pastor. Eu não vou contar o nome da pessoa e nem do pastor, tá? Mas foi ele mesmo que me contou, não fiquei sabendo por ninguém. Havia um jovem que morava lá perto desse pastor e tal. E a família desse jovem ligou para o pastor e falou: pastor, a gente não sabe mais o que a gente faz com o nosso filho. Ele está no quarto há dias, não quer sair, não quer viver. A gente chama para comer, não quer comer.
tenta dar uma dica para ele estudar fora, não quer estudar. Fala então para ele trabalhar e começar uma vida, não quer trabalhar, não quer nada da vida. Só fica lá murmurando, reclamando no canto dele. E aí o pastor falou, não, tudo bem, eu vou visitar vocês, não tem problema. Tal. E foi lá, falou o seguinte, só que eu vou conversar com ele sozinho lá no quarto, vocês ficam aí na sala. Os pais concordaram, beleza, ficaram lá, e o pastor se dirigiu até o quarto, fechou a porta, e começou a tentar iniciar um diálogo com aquele jovem. Falou assim, meu jovem, mas por que você não está querendo viver? O que está acontecendo? Por que você está assim, tal, murmurando da vida? Não sei o que, o jovem não falava muita coisa, só resmungava, tal, não quero sair da cama, me deixa. E aí o pastor então falou assim, cara, vamos lá, vamos jogar real. Você não quer mais viver, é isso? Não quero mais viver, não sei o que, tá bom. Então beleza, posso orar por você? Pode, fecha seu olho aí, fica na cama. O cara, um moleque deitado lá. O pastor ajoelhou e começou a orar. Deus, estamos aqui com seu filho, fulano de tal, e os seus pais conversaram com ele, seus amigos conversaram com ele. Eu vim aqui, como última alternativa, tentar conversar com ele, para ver se ele não gostaria de desenvolver uma vida, de melhorar, de falar lá, casar, não sei o que. Como a posição definitiva dele é não, eu, como ministro do seu evangelho, estou orando agora para que o Senhor tire a vida desse jovem. Agora, pode matar ele, porque ele não quer mais viver, a decisão que ele tomou e ponto, acabou. Quando esse pastor disse amém, o jovem estava em pé do lado da cama, com seus olhos arregalados, e disse o seguinte, pastor, o que você fez? Você está louco? Ele falou, meu jovem, é o que o senhor disse aqui, é o seu pedido, eu estou orando por você. Você está louco? Desfaz essa oração. Como desfaz a oração? Desfaz, fala com Deus, você é amigo de Deus, aí fala com Ele. Desfaz esse negócio. E pelo que eu sei, esse jovem mudou de vida. Melhorou, não sei quanto, mas melhorou. Só que ele precisou de um choque ali, um negócio. Porque o pastor orou para ele e falou, é isso que você quer? Então, só que na verdade é o seguinte, às vezes a gente vive desmotivado, vive murmurando, vive com, céus, vida, azar. Quem nunca disse isso uma vez na vida? Todo mundo. Só que Deus não espera que você viva assim. Esse não é o plano dele para você. E eu espero que ninguém daqui precise um dia receber a visita de um pastor. Se quiser eu ligo para ele, não tem problema, ele vai lá e ora por você. Eu vi um negócio na internet com esse Keep Calm, esses memezinhos, né? E ele diz o seguinte, é bem engraçado, eu achei, porque eu passei muito por isso. O mundo virou fresco depois que o metiolate deixou de arder. E se a gente levar isso alguns anos atrás, talvez na época da minha avó, o que eles diziam? Isso é falta de surra, essa frescura aí. É falta de cinta, né? É cinto, mas eles falavam, é falta de cinta isso aí, tem que bater e tal, não sei o quê. Murmurar da vida é algo muito ruim, é muito negativo. Você não deve viver murmurando da sua vida. Só que existe alguma coisa que é muito mais perigosa quando o assunto é murmurar. É o murmurar de Deus. Não o murmurar, não Deus murmurar, mas você murmurar de Deus. O murmurar contra Deus. E aí, em todos esses aspectos que eu falei aqui. Se a gente for olhar Moisés, quando Deus chamou Moisés para ir cumprir uma missão, Moisés tentou fugir, né? Tentou, não sei o quê, libertar o povo, não sei o quê. Ele tentou fugir. Ele murmurou, ele deu uma reclamada, não sei o quê. Não queria. Quando Deus nos convida a viver, e nós nos tornamos um murmurador, na verdade o murmurar da vida é o mesmo que dizer para Deus que você faria melhor que Ele. E isso eu preciso que você guarde bem claro na sua mente. Murmurar de Deus, murmurar contra Deus, é levantar uma bandeira, é dizer, afirmar que você faria melhor que Ele. Existe alguma chance de você fazer alguma coisa melhor que Deus? Então, se você murmura da vida por algum motivo, qualquer que seja ele, você precisa parar.
Você precisa parar com isso. Só que quando a gente fala murmurar contra Deus, ele é mais pesado. Porque na vida a gente consegue resolver algumas situações. Deus nos ajuda a isso. Agora, quando a gente murmura de Deus, geralmente as causas, elas são mais profundas, elas são mais doloridas. Quem sou eu, Bruno, para tirar a razão de um pai que murmura contra Deus por perder um filho? Quem sou eu para julgar a murmuração de uma criança que perdeu os pais? De alguém que tem um câncer? Quem sou eu? Eu não tenho direito de querer chegar para você e falar assim, o que você passou na sua vida, você não tem direito de reclamar, de murmurar, de ficar triste, Eu não tenho essa intenção. Mas o que Deus pede para você é que você não faça isso. É que você deixe para lá. Que você entenda que se aconteceu, aconteceu porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para a vida da pessoa, talvez que foi. Ele sabe por que você tem essa doença. Ele sabe porque alguém da sua família tem essa doença. Ele sabe. E às vezes a gente não vai saber. A gente não vai entender. Mas a nossa parte é não murmurar. A nossa parte é confiar. Tem um texto, também em Filipenses, quem quiser acompanhar, e eu já leio para a gente finalizar o sermão, que está em Filipenses 4, versos de 11 a 13. Filipenses 4, de 11 a 13. Paulo, ele já está agora mais no final da carta, que ele estava escrevendo para Filipenses. E então ele tenta falar algo da vida dele, para servir de lição para aquelas pessoas, de empenho, de ajuda para eles conseguirem cumprir tudo que Paulo pediu na carta. E ele diz assim a partir do verso 11: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente cita esse verso, né? Vou fazer tal coisa. Não, tudo posso naquele que me fortalece, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, nos versos anteriores a esse verso, que é muito famoso, conhecido, ele está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: olha gente, eu já tive fartura, mas eu também já estive pobre, já estive com fome. Quando ele escreve isso, ele estava preso. Paulo estava preso. E por que ele estava preso? Porque ele pregava o evangelho, simplesmente por isso. Porque ele seguia Deus, ele decidiu tomar a decisão de fazer tudo que Deus pedisse que ele fizesse. Foi preso mais de uma vez. Paulo era chutado das cidades. Às vezes ele chegava para pregar num lugar, o povo tentava apedrejar ele. Chutava, batia, espancava ele para ele ir embora daquela cidade. E ele parava? Não, ele não parava. Ele continuava. E um homem desse, que passou por todas essas coisas, ter a maturidade de escrever um texto como esse, inspirado por Deus com certeza, mas escrever um texto como esse, tem só uma justificativa. E essa é a conclusão do sermão. E é isso que você precisa levar para a sua vida, essa decisão que você precisa tomar. Paulo um dia disse: vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Eu vou ser muito sincero com vocês. Muito, porque eu preciso. Onde eu estou, fazendo o que eu estou, nesta manhã, eu preciso ser sincero. Se você tem a intenção de, no dia do retorno de Jesus, você subir no céu com Ele, subir aos céus, ser salvo, ser transfigurado, Jesus precisa viver em você, cara. Não tem outro motivo, não tem outra razão, não tem outra justificativa, não tem outra salvação, não tem outra porta, não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Quando Paulo diz: vivo não mais eu, Cristo vive em mim,
Paulo não tinha como murmurar de nada. Cristo é vencedor. Quando um vencedor vive dentro de você, você não reclama. Vencedor não reclama. Jesus não reclama. Paulo não reclamava. Os profetas, os discípulos, os que receberam o batismo do Espírito Santo, esses não reclamavam mais. E se eu vejo uma igreja que reclama, isso me preocupa. Isso me preocupa. Porque isso só mostra uma coisa: que Jesus não está vivendo em vocês, em nós, em mim. Eu queria fazer um convite verdadeiro para vocês nessa manhã. Pare de mentir para você mesmo. Pare de levar uma vidinha mais ou menos, uma vidinha de mimimi, uma vidinha de reclamar, uma vidinha de planejar coisas ruins contra outras pessoas, contra instituições, falar mal dos outros, ser um murmurador. Não combina um vencedor ser um murmurador. Não combina. Se você quer ir para o céu, assim como Paulo disse, se você quer ser como astros que resplandecem em um mundo corrompido, você precisa ter Jesus. Você precisa morrer e Jesus viver em seu lugar. O Camacho algumas vezes ele cita aqui na frente que a gente precisa dar a nossa primeira hora para Deus. De manhã a gente tem que orar. De manhã a gente tem que buscar a Deus como a primeira coisa da nossa vida. Eu quero fazer um convite, um desafio para vocês agora. Todo mundo aqui deve ter um celular na mão. Quase todo mundo, na bolsa, na mão, no terno aí, na blusa. Todo mundo deve ter um celular. Eu queria agora, que você pegasse o seu celular e colocasse ele para despertar um pouquinho antes do que você coloca normalmente. E que você passe a falar com Deus todas as manhãs, a convidar Jesus a estar na sua vida, a pedir a Deus que você morra, que as suas vontades morram, para que a dele possa tomar o lugar na sua vida. E você tem então uma vida plena, uma vida que vai reluzir a outras pessoas. E quando Jesus voltar, esse dia quando Jesus voltar, a gente vai olhar para ele, ele vai olhar para a gente, ele vai reconhecer a gente como filho dele. E ali sim, nós vamos viver num mundo que não vai ter mais motivo para nenhuma murmuração. Então, guarde esse pedido com vocês. Coloque o seu celular, o seu despertador, o seu relógio para despertar um pouquinho antes. Vamos buscar a Deus. Vamos ser mais verdadeiros no nosso dia a dia. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, porque nós aprendemos um pouco mais aqui na carta de Filipenses, escrita pelo teu filho Paulo, que nós precisamos ser filhos de Deus, mas filhos de Deus que não murmuram, filhos de Deus que não tramam contra outras pessoas, filhos de Deus que são alegres, que são sinceros, que são otimistas, que são para cima, que são pessoas que influenciam para o bem outras pessoas. Mas Pai, nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados, somos cegos, nus, mornos, mas isso não é justificativa, Senhor. Não é justificativa para termos uma vida medíocre, uma vida mediana. Pai, nós rogamos aqui o Teu poder, o Teu Espírito para agir entre nós, para habitar em nós, para que nós possamos morrer, Jesus possa viver em nosso lugar, e que a gente não viva uma vida de ilusão, a gente tenha certeza de que no Teu retorno, nós vamos receber um abraço do próprio Cristo, e vamos entrar nos céus, para uma vida então eterna e gloriosa. Esteja conosco, não é fácil, mas esteja conosco, Pai, para que possamos vencer esse mundo cheio de problemas e tentações. Nos guarde agora ao retorno para os nossos lares, e nos mantenha em segurança para retornarmos aqui sábado que vem, para continuarmos a ouvir o que o Senhor quer que nós façamos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé?
ter mimimi, eu acho que teve um pouquinho.